A paz do Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filho de Deus Oficial. Não sei minha introdução de Jesus, mas enfim, hoje vamos estar dando continuidade ao nosso quadro O Evangelho pelo Mundo, falando sobre os países, como é o cristianismo em cada país. E a gente escolheu qual país hoje para estar falando, quais foram os dois países. O do jogo do Brasil que a gente ganhou. Então a gente vai estar falando sobre a Escócia, como que é o cristianismo lá, e aqui no Brasil. E como a gente vive aqui no Brasil, né, a gente tem como falar, né, realmente o que é, o que não é, o que está dizendo na internet, porque isso aqui é uma pesquisa pela internet, tá, gente? Se é verdade que tá aqui, se não é, então a gente vai estar falando, gente. Então eu já quero pedir o quê? Pra vocês deixarem o seu like. Pra todo mundo que assiste esse vídeo, deixa o seu like, é gratuito, tá, gente? Se inscrever no canal também é gratuito, para que esse vídeo venha a ser publicado para mais pessoas, divulgado para mais pessoas. Quanto mais like, o YouTube vai entender que você está gostando do vídeo. E se você está vendo o vídeo até o final, é porque você está gostando. Então, o que custa ajudar a deixar o seu like, né? Então, deixa o seu like aí, por favor. Então, vamos lá. Vamos falar pela Escócia primeiro e depois pelo Brasil. Como que é a porcentagem de cristãos na Escócia? 50% a 55% da população se identifica como cristão, embora a participação regular nas igrejas seja bem menor. Aí fala assim, ó, como está o evangelho na Escócia? Muitas igrejas históricas têm poucos frequentadores. O número de pessoas sem religião cresce continuamente. Isso daí é preocupante, tá, gente? Igrejas evangélicas menores e iniciativas missionárias seguem ativas. Então a gente vê que apesar do que esteja acontecendo lá na Escócia, as poucas igrejas que tem, as igrejas menores, estão fazendo evangelismo, estão correndo atrás, né? Porque elas sabem da importância de levar o evangélico naquele país. Há esforços para alcançar jovens e universitários. Então que a gente venha a orar para que Deus venha alcançar a vida desses jovens, desses universitários, não só dos jovens, mas das crianças, dos adultos, dos idosos, né? Como é a perseguição na Escócia? Não há perseguição física organizada contra cristãos. Os principais desafios são secularismo crescente, indiferença à fé, pressão cultural sobre as posições cristãs tradicionais em temas pressão cultural sobre posições cristãs tradicionais em temas éticos. Então a gente vê que não tem uma perseguição física, né? Mas é sim mais em relação ao secularismo, que é algo que a gente vê em todo o país, né? Indiferença à fé, as pessoas deixarem de lado, não estarem presentes na igreja, né? Ser indiferente, sabe? Que é uma coisa muito triste, né? Porque a gente sabe que Deus, ele existe, que existe céu e inferno, apesar do que o mundo fale. Existe céu e inferno, sim, né? Deus deu o seu único filho para morrer pelo seu pecado. Né? Se Jesus não tivesse vindo, se ele não tivesse morrido por nós, a gente não teria direito, pela graça divina, à salvação, né? Então, essa indiferença é algo que realmente é muito triste. Porque naquele grande dia, as pessoas vão ver. Porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. E se aqui está escrito que Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a igreja, vai acontecer. Seja o homem querendo ouvir isso ou não, seja o homem querendo acreditar ou não, né? Vai acontecer. Vamos lá. O Brasil. População cristã. 88 a 90% da população se identifica como cristã. Somando, aqui nessa porcentagem ele está somando cristão e católico, tá? Através da pesquisa aqui. Então você sabe que tem muito católico que realmente, e vamos ser sinceros, no Brasil tem muito católico, né? Se identificam como cristão. Como está o evangelho? O Brasil possui milhares de igrejas espalhadas por todo o país. Amém. O movimento evangélico continua crescendo em diversas regiões. Há forte atuação em missões, evangelismo, projetos sociais e mídia. Realmente, gente, aqui no Brasil a parte da mídia aumentou cada vez mais. É muito bom quando a gente tem uma mídia que é direcionada a alcançar almas, a alcançar vidas. Não é apenas ali tirar foto para mostrar que está fazendo, ou então para mostrar que uma igreja é melhor do que a outra. Não. A importância da mídia vai além. Quando a pessoa coloca no coração que ela vai alcançar vidas através daquele vídeo, daquela foto, daquela mensagem, né? É algo extraordinário,
Porque através da mídia, através da internet, das redes sociais, a gente pode alcançar pessoas de qualquer parte do mundo, né? Eu já tive canal aqui e eu fiquei muito, 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 muito feliz. Eu não acreditei, na verdade. Vídeos meus aparecendo na Índia, aparecendo nos Estados Unidos. E eu nunca tinha imaginado isso, né? Então a gente sabe o quanto é importante levar a palavra. Tanto aqui na Terra, mas também através das redes sociais. Aí ele fala... como está a perseguição no Brasil? O Brasil garante liberdade religiosa, né? Os desafios mais comuns são violência localizada contra templos ou líderes em algumas regiões. Realmente, a gente sabe que existem muitos lugares que sim, é exposto que pastores, né, possuem por violência, que eu digo, tipo, pessoas sendo perseguidas, igrejas, né, passando por violência, né, pessoas indo lá fazendo isso e aquilo, que não vou citar nomes, né, intolerância religiosa em casos específicos, pressão cultural sobre valores cristãos em debates públicos, isso é fato. A gente sabe que aqui no Brasil... Poxa, apareceu uma mensagem. Enfim. A gente sabe que aqui no Brasil, a gente, apesar de falar que a gente é um país, né, aberto para todas as religiões, não é em todo lugar que o cristão atualmente pode estar, né? Eu digo porque eu sou do Brasil, eu sou do Rio de Janeiro. Comenta aqui embaixo de onde que você está me assistindo. Então, antigamente a gente era mais aberto, a gente poderia, né, eu digo aberto, mais público, como digo, né? Desculpa, hora da oração. A gente poderia ir em qualquer lugar e falar sobre Jesus, falar sobre a Bíblia, cantar um louvor. Atualmente, isso não pode, tá, gente? A gente não pode fazer mais isso no metrô, tá? Angela, mas tem muita gente que faz, tem muita gente que faz. Mas da mesma maneira que tem muito cristão que faz, né? Tem muita gente que da outra religião também faz. Então não venha criticar o cristão, tá? No ônibus também. Tem muita gente que critica, tem muita gente que se levanta quando uma pessoa vai lá na frente e fala alguma coisa, né? Deixa eu ver. Nas escolas. Nas escolas, se você perceber, existem algumas escolas que também falam sobre tipo de religião. Mas se levantar um professor cristão que vai falar sobre a palavra de Deus, ele pode ser até processado, querida. E engraçado que sobre as outras religiões pode ser dito. Jamis, mas você não tem medo de falar isso? Mas é a verdade, gente. Existem muitas coisas que nós cristãos não podemos falar. Exemplo, Jamis, vocês como cristãos são muito falados em relação de falar mal de outras religiões. Não é isso. Claro, né, que existem as pessoas que realmente falam sem pensar. Então nem aí, não é assim. Eu sou o tipo de pessoa que eu respeito muito, né? Tudo. Então, da mesma forma que eu tenho respeito, eu espero que tenham respeito pelo que eu tô fazendo, né? Então, uma coisa que é fato. Exemplo, se vocês perceberem, né, os vídeos nas redes sociais dos cristãos não são o mesmo momento que tem de outras religiões, se vocês já perceberam. Até mesmo aqui no canal do YouTube. Se você vê os canais evangélicos, só se a pessoa for muito bombada, se for muito, como se diz, conhecida, os vídeos são assim, ó. Os menores, que dó. Às vezes dá até desânimo de gravar, porque não entrega, não tem uma entrega grande, né? Deixa eu ver outra coisa referente à perseguição, né? Em relação também, assim, a gente sabe que existem vários formatos, né? O governo abre espaço para todo mundo, da mesma forma que ele abriu espaço para a gente ter um show gospel, né? Em um lugar, também abre para outros lugares, né? Mas tem uma pressão cultural em cima dos cristãos, né? Isso é verdade. A gente sente, a gente sabe. A gente não pode sair falando qualquer coisa na internet, senão ganha um processo. Se a gente for falar de outra religião ainda, pior ainda. A gente tem que ter muita cautela, né? Até porque eu falo assim, nossa, é cristão, tá falando aquilo dali. Nossa, tava lá pregando a palavra, tá falando... A gente é muito criticado, mas também as pessoas gostam muito de ficar opinando. É cristão, tá falando isso. A gente, se você ver, a gente não fica falando assim, a pessoa tal falou isso, olha que ela é de tal cultura. Pra quê, gente? Respeito é bom. E respeito é de graça. Dê respeito para receber respeito, né? Então vamos lá. Comparação. Qual é o país que tem mais cristão? Pela porcentagem aqui, o Brasil tem mais. Mas como aqui ele tá junto o catolicismo com o cristianismo, então eu também não vou
falar assim, é bem maior. Até porque aqui ele fez as duas pesquisas. Porque tem muito cristão aqui no Brasil que fala que realmente, né, é cristão. Católico é cristão. Na verdade, se você for pensar, o catolicismo e o cristianismo são coisas totalmente diferentes, tá? Até porque o cristianismo, ele só adora um único Deus. O catolicismo, ele tem vários deuses. Também não vai entrar nessa guerra. Realmente não vai entrar, porque eu já perdi a paciência falando com algumas pessoas. E olha que eu sou bem calma. Mas é a realidade. O cristão, ele acredita em um único Deus. O catolicismo acredita em vários deuses. Não tem como eu falar que eu sou cristão se eu acredito em vários deuses, né? Se eu adoro a vários deuses. Não tem como, né? O catolicismo tem um formato de pensar, o cristianismo tem outro totalmente diferente, né? Então, não tem como eu falar essa porcentagem aqui tá certa, né? Porque aqui ele misturou os dois formatos. Então, vamos lá. Ambiente espiritual. O Brasil é mais religioso, mas como eu tô falando, aqui ele tá juntando vários tipos de culturas, não apenas o cristianismo. A Escócia é mais secular, tá? O crescimento evangélico na Escócia é moderado. No Brasil, realmente é muito forte. Você vê que existem muitas igrejas no Brasil. Se você olhar, em cada rua, se deixar, tem uma igreja. Isso é fato. Isso é bom? Sim, mas você vê que existem várias denominações, há vários formatos, né? Mas você tem que se encontrar naquela que realmente fala sobre a verdade. A islamismo, o que é a verdade? É isso aqui. A islamismo, o pastor às vezes não tá falando a verdade? Depende. Eu não vou ficar criticando o pastor, tá, gente? É porque quem sou pra falar. Mas você tem que ver se a pessoa que está à frente da igreja, ele é conduzido por isso aqui, ó. Se ele é conduzido por isso aqui, ok, ele tá pregando a verdade. Se ele não tá sendo conduzido por isso aqui, desculpa, ele pode estar ensinando coisas erradas. Você tem que prestar atenção. Mas como que eu vou saber o que ele tá falando a verdade ou não? Se você estudar isso aqui. Se você não estudar, não tem como você saber. Exemplo, na escola, aqui do Brasil, né? Falo do Brasil porque eu sou do Rio de Janeiro. É ensinado que nós viemos, né? Como se diz? Nós viemos do macaco, né? Vamos dizer assim. Da ciência, a ciência fala que nós viemos dos macacos. Mas, como que foi criado? Como o mundo foi criado? Na escola é passado o quê? Na escola é passado que o mundo foi criado através do Big Bang. Tá, mas aí quando você vai pensar, como que uma explosão cria alguma coisa? A explosão, ela destrói. Então, aí a gente já vê algumas coisas. Mas na palavra, na verdade, na palavra está escrito o quê? Que o homem e a mulher veio o quê? Através que Deus criou o homem. Então, a gente já vê a discordância. Como que foi criado o mundo? Deus falou e aconteceu. Deus falou, haja luz e a luz se fez. Deus falou sobre as outras coisas da terra e se fez, com a palavra de Deus, né? Com o poder que ele tem. Então a gente já vê que, exemplo, mas na escola é ensinado assim, ok, a ciência ela comprova aquilo que ela não consegue ver, aquilo que ela não consegue imaginar. Mas aquilo que a ciência fala não quer dizer que vai mudar o que eu acredito, né? Então por isso a gente tem que estudar a palavra, saber da verdade, para você não se deixar levar por coisas do mundo, pelas coisas lá fora, né? A gente não pode ser guiada pela razão, a gente tem que ser guiada pelo que nós acreditamos, na nossa fé, né? No que nós acreditamos, no que nós seguimos, né? Então isso tem muito em relação a tipo de culturas, né? A pressão cultural, do que é ensinado, do que não é ensinado. Vai você falar isso lá na escola, vai ganhar um lindo processo. Mas por isso que a gente tem que ter, né, a escola bíblica dominical, que é para ensinar a verdade, seja para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos, né? A gente tem que ter a importância de ter a escola dominical, né? A escola dominical é o quê? Para quem não sabe, a escola dominical é a escola bíblica, onde você ensina sobre a verdade, sobre a Bíblia, tá? Então a gente ensina todas as faixas etárias. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Me fale como que vocês acham que tá a perseguição no Brasil atualmente. Ela é uma perseguição fraca? É uma perseguição mais ou menos? Você tá relevando? Você já passou por algum momento que você viu que era perseguição, né? Aqui no Brasil, seja de onde que você for. E comenta aqui no vídeo da onde que você está me assistindo. De qual país você é. Comenta aqui nos comentários. Que eu vou estar falando com vocês diretamente. Tá, gente? Um beijo.
vocês gostem desse vídeo, compartilhem no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos jovens, para os seus filhos, para eles ficarem sabendo sobre o que está acontecendo, né, no mundo, no país, além do futebol, além da Copa. Cristo, ele veio para o mundo todo. Jesus morreu pela Escócia, pelo Brasil, pela Alemanha, pela Argentina, por Portugal, por todo mundo. Ele não morreu apenas por algumas pessoas, né? Ele sofre lá na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E esse Jesus, ele tem que ser anunciado para o mundo todo, tá, gente? Então é isso. Um beijo.